Olá, tudo bem com os irmãos? Espero que vocês tenham tido uma semana na presença do Senhor, com esperança, com paz, com alegria, principalmente a paz, que só o Senhor pode nos conceder, não como o mundo a dá, segundo as Escrituras, mas segundo as suas misericórdias e seu grande amor para conosco. Então, antes de começarmos o nosso estudo desta manhã, nós queremos elevar a Deus uma pequena oração. Senhor Jesus, esteja nos abençoando nesses momentos que vão vir agora e que a Tua palavra possa ser engrandecida através do poder do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos. Dá-nos a plena convicção de que estamos no caminho certo, trilhando aquilo que nós devemos, e sabemos que os tempos são difíceis, os rumores de muitas coisas que estão para vir, como nós temos escutado na mídia, vêm de encontro plenamente à Sua palavra e vêm de encontro também a tudo aquilo que nós já temos estudado ao longo desses meses, e que esse estudo, então, mais uma vez possa vir a somar a favor da consciência de cada um, do despertamento de cada um para o Teu serviço no melhor nível possível. Porque o Senhor nos deu o melhor, devemos também, da mesma forma, o fazer para contigo, ó Pai. Abençoa-nos e guarda-nos neste dia, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos, mais uma vez por tudo. Amém. Então, hoje o estudo tem por título Conduta e Vaidade. O nosso modo de viver e de se portar, os nossos procedimentos expressam a nossa conduta. Ela é necessária em todos os momentos de nossa vida. Em todos, sem falhar nenhum. No trabalho, para que o mesmo tenha um bom desenvolvimento. Na família, para que possamos buscar o equilíbrio e a paz entre os nossos entes queridos. Na consulta médica. Na consulta dentária. Na escola e na igreja, esses dois últimos locais públicos. A nossa conduta deve ser exemplar, a fim de que o bom perfume de Cristo possa emanar de nós e alcançar as pessoas por verem que nós somos bem educados, temos modos de agir de acordo com a Tua palavra, porque acima de tudo somos Teus seguidores. E na fé? Na fé nós precisamos ter conduta também? A resposta é positiva. Sim, nós precisamos. Jesus, enquanto viveu por aqui, deu clara demonstração disso ao longo de sua vida e dos seus 35 milagres realizados e que são citados, fora os outros que nós não sabemos, mas que provavelmente foram muitos mesmo. O objetivo disso, do porquê Jesus agiu com uma boa conduta, para mostrar que de fato ele era Filho de Deus, porque as pessoas tinham grande dificuldade para entender isto, para revelar também a misericórdia do Senhor para com a humanidade, através da presença do seu Filho, do seu único Filho, para remir os nossos pecados e para produzir fé nos corações das pessoas que com ele conviviam ou viam os seus milagres, transmitindo o poder de Deus ao mundo. Quando se fala em fé, naturalmente, como já foi falado, envolve-se a conduta também. E juntamente com a conduta, nós temos um fenômeno que é muito perigoso
e anda muito próximo ao ser humano. Ele se chama vaidade. A vaidade humana é uma boa parceira para mudar a essência, o conceito e a própria conduta em relação aos evangelhos. O rei Salomão já advertiu seriamente a respeito disso na palavra de Deus, quando lemos nela o livro de Eclesiastes. Todo esforço humano, embora importante, é vaidade, porque assim como nós, tudo que produzimos é temporário, mas tem implicações eternas, quer sejam elas boas ou ruins, segundo Eclesiastes 12:14. E nós temos aqui o que ele nos ensina. Nós temos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, sem ninguém ver, seja o bem ou o mal. Então, por que dedicar tanto esforço para as coisas materiais, que sem dúvida nenhuma são necessárias de nossa parte, e para Deus aplicarmos muitas vezes pouco ou nenhum esforço para a obra do Senhor, que é muito mais necessário, porque produzirá frutos para a eternidade. Só isso já explica o porquê o trabalho para o Senhor é muito mais importante do que aquele trabalho humano, material, que costumamos fazer em nosso cotidiano. E aí que mora, então, a questão de grande importância. Essa luta entre as questões do trabalho para o Senhor e do trabalho cotidiano, que envolve, sem dúvida, a vaidade. Por outro lado, o mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, nos ensina o seguinte: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então, esse versículo já expressa a questão de que o trabalho para o Senhor é trivial e de muito mais importância do que o trabalho que nós fazemos no dia a dia para a nossa sobrevivência. Então, chegamos a uma conclusão breve sobre isso. Em tudo que fazemos, somente uma leal submissão a Deus torna-se a única coisa sensata para justificar a existência de uma pessoa na face da terra. Ou seja, trabalhando sim, com e ou para ele. Com ele no trabalho secular, porque tudo que fazemos devemos fazer como se fosse para o Senhor, segundo nos ensina o livro de Colossenses. E para ele, quando nós tratamos de desenvolver o trabalho dentro da igreja, um trabalho espiritual voltado totalmente para a causa de Deus. Quando se fala em vaidade, em relação à fé, nós temos o seguinte: a vaidade, ela se estende por vários campos, e nós vamos ver alguns deles agora. Por exemplo, ela atinge os comprimentos das saias, vamos dizer assim, para ficar mais poético um pouco. Muitas pessoas crentes acham que pela sua indumentária, por aquilo que elas trajam no seu corpo em relação ao culto a Deus, é o que liga para a salvação. Ou algumas questões ligadas ao corpo, não pintura das unhas, comprimento dos cabelos, o não uso de joias. E eu já, enquanto dava aula para os jovens na Igreja de Deus do Cocaia, certa vez um deles disse o seguinte para mim: olha, eu estive conversando com uma pessoa e sabe o que ela me disse? Que o que justifica o uso do terno para os cultos deles é porque na palavra de Deus está mandando, colocar terno, quando a palavra de Deus ensina o seguinte: revesti-vos de terno amor. Então, essa pessoa pegou este trecho bíblico dentro de um contexto, mas ele retirou essa questão do contexto,
e justificou o uso do terno, da indumentária, como sendo de santidade, de salvação no culto ao Senhor. Isto é vaidade, segundo a palavra de Deus. Num outro ponto, nós temos a vaidade no cumprimento da lei. Muitas igrejas têm a lei muito mais importante do que a graça de Cristo, e nós vivemos hoje na época da graça. A lei se torna mais importante. E sabemos que a lei veio para aumentar o mal, para aumentar o pecado, porque onde há lei, há punição, porque a lei pune. Mas a palavra de Deus nos ensina que onde aumentou o pecado, a graça de Deus super aumentou ou superabundou. Isto segundo Romanos 5,20. Entretanto, isto não nos dá, outorga para que possamos pecar sem limites, porque quanto mais pecamos, quanto mais abunda o pecado em nós, mais superabunda a graça de Cristo. Não é esta a questão que deve ser encarada na Bíblia. É que o pecado estava muito grave na terra, as pessoas não tinham esperança, e aonde o pecado abundava, superabundou a graça na pessoa de Jesus Cristo, que é muito maior a sua graça do que o pecado, sem dúvida nenhuma. E o porquê disto? No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas, e eu afirmo que o que está aqui é maior do que Jonas, segundo Mateus 12:41. Jesus pregando citou Jonas, que ficou 3 dias na barriga de um grande peixe, mas ele fazia uma alusão à sua ressurreição, que demoraria 3 dias para acontecer, mas mesmo assim ele se colocou no lugar de Jonas como sendo muito maior do que este profeta que salvou com a sua pregação praticamente toda uma cidade. E as comparações a seguir, quando Jesus é comparado a Moisés e mencionado que Jesus tem muito mais glória do que Moisés, que fez um grande trabalho de libertação do povo de Israel das garras do povo egípcio, Jesus veio para nos libertar de uma vez por todas do pecado, e Jesus, então, por causa disso, é muito mais importante por gerenciar, por custear esta ação. Então, estas seriam 2 boas explicativas do porquê Jesus é maior. Alguns, na vaidade, acham que pertencem à igreja da história. Muitas pessoas acham que pertencem a igrejas que salvam, sejam elas de médio porte, grande porte ou pequeno porte, né? Pequeno, médio e grande, refazendo a frase, para ficar mais claro. Só que igreja não salva ninguém. Nenhuma igreja tem capacidade de salvar ninguém, mas os homens que a construíram, muitas doutrinas dessas igrejas se baseiam de que a igreja é importante para salvar as pessoas. Ela é um dos instrumentos, mas quem salva é Cristo, é Jesus. Então, certa vez eu conversei com um jovem, quando eu era bem mais novo, e esse menino, esse rapaz, falou assim para mim. Eu perguntei para ele: de que igreja você é? Ele falou: eu sou da igreja do pastor Eduardo. Aí eu falei: muito bem. Pastor Eduardo era um pastor muito famoso na região ali onde nós tínhamos a nossa igreja também, e os jovens bombavam ali naquela igreja. Acontece que com o passar do tempo, esse pastor Eduardo entrou talvez em adultério ou alguma coisa muito grave, e este templo que abrigava uma igreja grande, portentosa, acabou. Eu estive nos tempos áureos nessa igreja, você tinha que pedir licença para entrar no auditório. E depois eu estive visitando essa mesma igreja, sobravam lugares assim, de uma maneira absurda, nem parecia mais a mesma igreja, e hoje eu passo por lá ainda e vejo que a igreja mudou até a denominação, acho que venderam um prédio. E hoje não se tem mais movimento nenhum. As pessoas têm que dizer que pertencem à igreja de Cristo. E há um tempo atrás eu estava no meu trabalho, estava tendo contato com uma pessoa, e pela fala dela eu percebi que ela tinha alguma coisa ligada à religião. Eu disse assim: você é cristão? Ele disse assim: não, eu sou, e deu o adjetivo de quem pertence àquela igreja. Então eu vou substituir:
Digamos que a igreja dessa pessoa fosse a igreja dos crocodilos. E eu falei, você é cristão? Ele falou assim, não, eu sou um crocodiliano. Então ele trocou as questões. Ele achou mais importante dizer sobre a igreja do que praticamente sobre um seguidor de Cristo. Ele se pôs como um seguidor da igreja. Vaidade de vaidade, tudo isso. Nós temos também o fogo do pentecostalismo. Os pentecostais, via de regra, acham que tem mais poder e mais fogo do que nós, que somos mais tradicionais. Vaidade de vaidade. Construção de uma casa sob areia, quem faz isso ou quem pensa isso. Algumas pessoas, no exercício de sua vaidade, juntam a fé e a vergonha e chamam todos de irmãos. Nós devemos segregar as pessoas no sentido de que quem é o meu irmão? Assim como Jesus disse para as pessoas, lá no livro de Mateus 12:48b. E a resposta vem logo no versículo 50b. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu? Quem produz frutos dignos da fé e não da vergonha, podem ser chamados de meus irmãos, através de uma boa conduta que têm. Então, muitas pessoas misturam tudo e confundem a fé e a vergonha e chamam todos de irmãos por vaidade, por interesse, não só por causa de outra coisa. Jesus disse, certa vez, vocês me chamam de Senhor, mas de fato eu não sou o Senhor da vida de vocês, porque vocês não fazem o que eu digo. Isso está escrito em Lucas 6,46. E de fato, muitas pessoas que estão hoje dentro das igrejas têm Jesus apenas como seu Salvador, mas não como seu Senhor, pois não fazem o que ele diz para ser feito na sua integridade. E isso também é vaidade de vaidade. A exigência de ser próspero por ser filho do rei. Muitas pessoas pregam, igrejas pregam a prosperidade porque se somos filhos do rei, nós precisamos ter abastança, quando na verdade a palavra diz que se nós temos um prato de comida, roupas e um lugar para se abrigar, já é mais do que o suficiente. Há uma frase que diz assim, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Será? Uma pessoa para adquirir o título de filho de Deus precisa passar por um processo de conversão e de mudança de vida. É muito fácil dizer isso. E tem um outro ditado que complementa esta questão, esta vaidade, né? O ditado diz mais ou menos assim, carregar Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para carregar Jesus. É diferente. Se você pensar nesta frase, você vai logo perceber a que me refiro. A pequenas cruzes, a amuletinhos que dizem respeito a Jesus, né? Isso é fácil de fazer. Difícil é ter peito para carregar Jesus e fazer o que ele manda. Temos que tomar cuidado com a vaidade também sob este aspecto. Há quem esconda a verdade por ter o povo nas mãos, ou líderes que manipulam a fé do povo em benefício próprio. Isso está totalmente errado, porque escraviza as pessoas. Algumas pessoas buscam a Deus em si mesma, com a sua própria força. Eu tinha um tio que dizia que Deus era o braço dele para o trabalho, a força do braço dele para o trabalho. Quando ele estava na iminência da morte, minha mãe e minha avó disseram que ele desesperadamente chamou pela presença de um pastor. Onde estava a força dele? Outras pessoas acham que por ser muito sábias não precisam de Deus, ou por ter muito dinheiro não precisam de Deus. Isso tudo também é vaidade. Essas pessoas não crendo então na cruz, vão sofrendo com isto e perdendo o tempo e as suas vidas. Há também os falsos chamados. Quantas pessoas eu vi passar pelo Instituto Bíblico e não deram em nada? Diziam que tinham chamado, mas a sua conduta não passava de vaidade e elas não permaneceram e saíram. E ainda saíram deixando um rastro de escândalo. Ostentação pura.
Nós temos também pessoas que se utilizam de apostulados. O que é apostulado? É uma afirmação sem uma clara demonstração como base daquilo que se crê. Seitas e heresias estão muito inclusas nisso. Muitas seitas inclusas nessas questões de se pregar uma coisa que não tem embasamento de uma fé legal. É vaidade de vaidade também. O vil metal, o dinheiro, que traz supostamente felicidade, está na vida da sociedade e também na vida da igreja, quando se troca o real sentido para aquele que tem versus aquele que é. Muitas vezes aquele que tem passa a ter uma importância maior dentro da igreja, por ter mais dinheiro, por ter mais condições, ele passa a ocupar lugar de destaque ou até mesmo de consideração. Na igreja existe isso. Eu já escutei muitas histórias e já vi muitas coisas que deixam claro esta realidade de uma coisa versus a outra. Rádios e TVs com auditórios lotados ouvindo o evangelho da marcha ré. O que significa o evangelho da marcha ré? Significa que através de espetáculos muito usuais dos templos hoje em dia, onde a morte muitas vezes se esconde, as pessoas acabam não adquirindo consistência e amadurecimento, podendo assim ser totalmente manipuladas. Elas ficam presas, arraigadas em costumes, em doutrinas falsas, em evangelho da marcha ré. Por quê? Porque a marcha ré, ela é retrógrada, ela não deixa com que a pessoa progrida. E o apóstolo Paulo nos diz muito claro que nós devemos progredir e largar o leite espiritual, mas muita gente passa a vida inteira dentro da igreja ficando presas. Você pode, através de 2 exemplos, ficar preso sim no evangelho. O primeiro deles é preso através de uma raiz que te dá sustentação e vai fazer com que você mantenha a vida plena e produza com isso frutos do seu relacionamento para com Deus. Mas você também pode ter a sua sustentação dentro dessa questão do evangelho da marcha ré. Você pode estar sendo preso por uma âncora e não progredindo na sua vida cristã. Sabemos que a âncora no máximo enferruja, ela prende, ela segura, mas ela não alimenta de forma nenhuma. Então, a nossa sustentação nessa questão do evangelho da marcha ré deve ser de uma sustentação em algo que nos traga vida, como a raiz de uma árvore, e não numa coisa que traga segurança, firmeza, mas que não alimente, como o caso da âncora. Muita gente, através daquilo que elas acham que é correto, acabam não enxergando ou convencendo-se destas realidades por pura vaidade ou também, acrescentaria eu, comodidade. O evangelho também não pode ser um estilo de vida. O evangelho não deve ser assim. Ele deve ser um transformador de vida. Hoje em dia também tem muita gente alargando aquele caminho que no princípio era o quê? Que no princípio era estreito, segundo nos dita o livro de Mateus, capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 a 14, melhor dizendo. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam à perdição, e há muita gente que anda por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil conduzem para a vida, e pouca gente encontra este caminho. Lembra que eu falei num estudo recentemente de que cada 10, estatisticamente, 7 se perdem. 3 pessoas apenas conseguem manter a sua fé viva e chegar ao fim deste caminho salvos. É uma estatística que alguém fez e deve ter base para esta questão. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos e com o que fazemos, porque tudo o que fizermos ou dissermos, devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, por meio dele, agradecendo sempre a Deus o Pai, segundo Colossenses 3:17. Então, isso vem de encontro ao último estudo sobre altitude e atitude, que
nos conduziu também a pensar de que tudo que nós fazemos, pensamos ou falamos, deve ser para engrandecer o nome de Jesus. Então, é trabalhando com Ele ou para Ele, ou os dois, de acordo com o que foi dito no começo desse estudo. Nós precisamos nos preocupar com estas questões. Então, não devemos alargar o caminho. Tem muitas pessoas hoje na igreja que estão alargando o caminho, talvez porque cansaram do Evangelho. Acham que o Evangelho se tornou fatídico, traz fadiga à pessoa, não é mais interessante, só falam as coisas da boca para fora, vivem uma vida superficial, uma vida sem efetividade, né? E isso não é interessante nem para a igreja e nem aos olhos de Deus, que tudo sabe e tudo vê. Então, isto também traduz-se em vaidade de vaidades. Tudo que é justo e se alarga perde o seu valor. Tudo. Então, nós temos aqui que os sapatos de uma pessoa, eles podem se alargar e perder a sua eficácia. O sapato, ele é confortável quando ele não aperta o pé, mas também quando ele não sai do pé. Se ele se alargar, perdeu a sua eficiência. Nós temos aqui também as roupas. As roupas, quando se tornam largas, elas já não se ajustam mais ao corpo, não modelam mais o corpo, elas ficam esgarçadas, perdem o seu efeito, perdem a sua beleza. E nós temos também os anéis do motor de um carro. Os anéis do motor de um carro, ele, se ele alargar-se, entra óleo ali, queima, e aquela queima indevida de óleo entrando pelos anéis do carro, o que acontece? Produz uma fumaça braba, uma fumaça violenta que polui o ar e não dá rendimento ao motor, o carro não consegue desenvolver bem velocidade. Então, só polui, e a fumaça, além de se ir, faz uma comparação como aquela do fogo de palha. Tem muitas pessoas que vivem assim na igreja. São um fogo de palha. Pegam um fogo que é exemplo para todos. Fazem uma fumaça e produzem um calor, mas daqui a pouquinho elas já se foram pelos seus caminhos e desistiram de tudo. Isto é vaidade de vaidade, segundo o que nos ensina a palavra de Deus. Então, nós precisamos, urgentemente, levar a palavra de Deus a sério naquilo que ela nos ensina, para não pormos tudo a perder. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado devemos ter. Viver uma vida não sacrificial a Cristo pode configurar uma tremenda ilusão, uma falta de conduta e, por conseguinte, cair naquilo que a palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu olhei debaixo do sol e vi que tudo é vaidade, segundo nos declarou Salomão. Olhar debaixo do sol, na palavra de Deus, o sol está aqui, olhar debaixo dele significa estar olhando para as coisas deste plano de vida. Nós não devemos nos conformar com estas coisas. E assim, esta palavra nos trouxe hoje alguma coisa referente àquilo que a palavra prega e que você já sabe. Assim como você já sabe o sabor do arroz e feijão, o sabor do pão, o sabor do chocolate, mas nem por isso você se furta de comê-los sempre, ou quase sempre. Então vamos tomar cuidado para a nossa vida não ser iludida por vaidades e termos assim uma consistência clara, absoluta, sólida, para vivermos uma vida produtiva e que nos traga alegria por sua autenticidade. Para o Senhor, evidentemente. Então esta é a mensagem para esta nova semana. Eu espero que vocês, na presença do Senhor, tenham uma semana cheia de alegrias, cheia de vitórias, cheias de fé e também de saúde. Deus vos abençoe
e até a próxima, se assim Deus nos permitir.